Este é Adolf Hitler. Já ouviu falar nele, né? Líder da Alemanha durante os anos 30. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sich uns zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Esse é um discurso que ele fez para os membros do Partido Nazista Alemão. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht ertappt zu werden. Será que se aparecesse alguém como ele, nazista, no Brasil, vocês iam conseguir reconhecer? Será que ele chegaria no poder? É hora da história. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez à Hora da História. Vamos para a parte 2 do conteúdo que a gente está trabalhando, que é período entre guerras. O nome já fala, né? Entre uma guerra e outra. Quero que você pegue o seu caderno, vá fazendo anotações, muito importante, porque em algum momento eu vou pedir para você me mostrar essas anotações aí, viu? Fica ligado. Mas vamos revisar o que a gente viu na aula anterior, no outro vídeo. A gente viu que acabou a Primeira Guerra Mundial, não é? Quando acaba a guerra, a gente tem os vencedores e os derrotados. Mas tem alguém que sai dessa guerra como a maior potência econômica do mundo. Quem? Os Estados Unidos da América. Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como a maior potência econômica. E isso se reflete na vida da população. Após a Primeira Guerra Mundial, vão se seguir o que nós chamamos de Anos Dourados. O que eram os Anos Dourados? Tudo muito bem, economia funcionando, pleno emprego. Mas isso tudo vai acabar, não vai? Lá em 1929, o que a gente chama de Grande Depressão. Vamos revisar um pouquinho melhor. Por Anos Dourados, a gente lembra do American Way of Life, lembra disso? O estilo de vida americano de consumir, de comprar, de gastar. Isso era bom, porque a economia estava funcionando. Então, o dinheiro estava chegando nas famílias, não é? Estava tendo emprego para todo mundo e tudo mais. A gente falou dessas imagens. Só que isso acabou escondendo algumas falhas que foi estourar lá em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, não é? Com isso, a economia da maior potência econômica do mundo quebrou. Se os Estados Unidos quebra, ele quebra muita gente junto. O mundo inteiro capitalista entrou em crise. A Bolsa de Valores quebrou, a economia dos Estados Unidos foi de ladeira abaixo, desemprego, inflação, isso nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Tudo isso a gente viu no vídeo passado, né? Agora o que a gente vai trabalhar nesse vídeo é o quê? Como sair de uma crise tão grande como essa. Até hoje é considerada a maior crise que o capitalismo já viu. Teve gente que achou que o capitalismo ia acabar em 1929. Mas como sair de uma crise tão grande como essa? Falamos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aqueles que causaram a crise, tudo começou lá, eles tiveram uma maneira de resolver esse problema. O presidente Franklin Roosevelt veio com um plano chamado New Deal, lembra do New Deal? Um novo acordo? Empregos públicos, o Estado intervindo na economia. Emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera mais produção, produção gera mais emprego, e aí a economia voltou a funcionar, não é? Foi rápido assim? Não, não foi. Durou mais ou menos 10 anos até que o grande e poderoso Estados Unidos se reconstruísse economicamente. Imagina, se alguém tão forte como os Estados Unidos demoraram 10 anos para sair da crise, e os outros? E aqueles que já estavam devastados? Pois é, como é que foi que o continente europeu saiu dessa crise? O New Deal não foi aplicado para todo mundo. O New Deal era coisa do presidente dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho da Europa. Como é que estavam os países da Europa nesse momento? Estavam ainda sofrendo as consequências lá da Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar, não caiu nenhuma bomba nos Estados Unidos. Em compensação, o continente europeu estava devastado. Até aqueles que venceram. Imagina como é que estava a situação das cidades na França.
Imagina como estava a situação nas cidades na Inglaterra e tudo mais. Pois é, esses países tiveram dificuldades para se reconstruir economicamente. Aí vem a crise em 29 e derruba tudo de novo. Imagina aqueles que perderam. Como é que estava a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial? Vamos lembrar? A Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes, não é? Foi obrigada a pagar indenizações aos vencedores. A Alemanha já estava endividada. A população alemã já estava sofrendo com a crise econômica por causa da guerra. E aí vem 1929 e afunda a Alemanha mais ainda na lama. Ou seja, os países da Europa, não somente a Alemanha, França, quase praticamente todo o continente europeu sofreram muito com as consequências da crise de 29. E aí eles acabaram tomando um caminho um tanto quanto perigoso. Por que perigoso? Porque uma crise tão grande como essa, você não sai assim rápido dela. E o povo alemão acabou acreditando, o povo alemão, o povo italiano, o povo dos países europeus, acabaram acreditando num discurso fácil, um discurso que apontava culpados, um discurso que prometia levantar o povo de novo à glória antiga. Ou seja, o povo alemão, o povo italiano, alguns dos países europeus, eles acreditaram em regimes totalitaristas. Vários países alemães resolveram seguir por um caminho totalitário, um caminho contrário à democracia. E isso é um caminho perigoso. Mas antes de tudo, o que é um regime totalitário? O que significa totalitarismo? Totalitarismo, o nome já diz, não é? Tem a ver com total. É um governo que vai além de um governo autoritário. Autoritário é aquele governo que tem um ditador, que manda muito, manda sozinho. O governo totalitário é mais do que isso. É um governo que vai controlar de forma total o Estado. Vai controlar tudo. Não vai controlar só o poder, vai controlar a cultura, vai controlar o que de cultura é produzido, vai controlar a educação, o que estão ensinando nas escolas, vai controlar pensamento. Dá para controlar o pensamento das pessoas? Dá. E é isso que um regime totalitário faz. No regime totalitário não existe democracia. A primeira coisa que um regime totalitário faz é acabar com a democracia. Por quê? Porque democracia dá voz a outras pessoas que ele não gosta de escutar. No regime totalitário, só a voz oficial do Estado pode ser soada, pode ser escutada. É um único pensamento e todos têm que pensar dessa mesma forma. Ou seja, um regime totalitário é o que nós chamamos de fascismo. Fascismo é uma palavra que talvez você já tenha escutado, uma palavra que tem estado na moda aí ultimamente. O que é o fascismo? O que é um regime fascista? A Europa viveu, depois da Primeira Guerra Mundial, vários regimes fascistas. Vamos olhar no mapa. Dá uma olhada nesse mapinha aqui. Pós Primeira Guerra Mundial, todos esses países que estão de roxo, eles experienciaram um regime, no mínimo, autoritário. Muitos deles, regimes fascistas, sim. E aí o fascismo ele não é coisa de um único país. Ele pode surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Inclusive no Brasil hoje, sabia? É algo para se ficar atento. Na Europa ele surgiu em vários desses países, com algumas características diferentes, mas a maioria das características iguais, as características de um regime fascista. E quais são as condições? Por que surgiu o fascismo nesses lugares nessa época? A Europa tinha condições perfeitas para surgir esse regime fascista. Quais eram elas? Crise econômica, primeiro. Aonde tem crise econômica, significa que a população vai começar a passar por apuros financeiramente. Vai faltar emprego, não é? Vai faltar emprego, vai faltar dinheiro para a população. Na Europa, mais do que faltar emprego e dinheiro, muita gente passava fome. A crise econômica é o primeiro requisito para surgir um fascismo ali. Por quê? Porque crise econômica leva outra crise, a crise política. Como assim? Se está ruim financeiramente, se está faltando emprego, se está faltando dinheiro, a população vai colocar a culpa em quem? No governo. É culpa desse governo, é o governo que não faz nada, é o governo que está estragando com o nosso país. Ou seja, aonde tem crise econômica, juntinho vem crise política, em qualquer lugar. Aconteceu com o Brasil recentemente. Teve crise econômica, as pessoas colocam a culpa em quem? No governo. E aí todo o governo na Europa começou a balançar por causa disso. Isso aconteceu porque tinha descontentamento social. As pessoas estavam indignadas, as pessoas estavam enfurecidas, as pessoas estavam com fome. Ou seja, gera muita crítica, gera muito protestos. E aí surgem lideranças com discursos raivosos,
com discursos que apontam culpados. Bom, a culpa do nosso país estar nessa situação é daquele inimigo ali. A culpa do nosso país estar nessa situação é porque esse governante errou e fez isso, isso e isso. O que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que endurecer, agora a gente tem que punir os nossos inimigos. Começou a surgir esse tipo de discurso. É um discurso fascista. E aí houve fascismo em Portugal, na Espanha, em vários outros países. Mas nós vamos falar especificamente de dois. Os dois mais famosos. Quais são eles? O fascismo italiano, que é o que deu o nome fascismo, e talvez o mais conhecido, o nazismo na Alemanha, que também era um tipo de fascismo. Para tudo, atenção, exercício urgente. Agora eu quero saber quem é que está assistindo os vídeos de verdade e quem não está, hein? O que eu quero que você faça? Você que chegou até aqui nesse vídeo, você vai lá no Google, você vai pesquisar 8 características do fascismo. Vai aparecer muitos sites lá, vai aparecer muita coisa. Mas eu quero que você escreva no seu caderno, muita atenção, no seu caderno, 8 características do fascismo, em tópicos mesmo. Não precisa escrever textão, não é 3 páginas, não. Pode ser só os tópicos lá, beleza? O que você vai fazer? Escreve isso no seu caderno de história, tira uma foto e você vai postar lá no Google Classroom, beleza? Que aí eu vou saber e eu vou ver lá. Isso já está valendo ponto de caderno, combinado? Primeiro exercício do bimestre já é esse. Agora eu vou pegar quem é que está assistindo os vídeos ou não está. Vamos começar falando da Itália. O Partido Fascista Italiano foi fundado por esse cara aí, ó, chamado Benito Mussolini. Itália. Ganhou ou perdeu a Primeira Guerra Mundial? Ela ganhou, mas perdeu, né? Ficou mais ou menos. Como assim? Vamos entender. No início da Primeira Guerra Mundial, a Itália está lá desde o começo, não é? Ela fazia parte da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Só que no primeiro ano de guerra, o que aconteceu? A Itália resolveu sair do conflito, mas recebeu promessas das grandes potências, Grã-Bretanha e França. Itália, vem para o nosso lado, você vai ganhar colônias lá na frente. O que a Itália fez? Pulou o muro e foi parar do lado da Tríplice Entente. Quando acaba a guerra, a Itália está do lado dos vencedores. Ela mudou de lado e foi para o lado que ganhou no final. Só que a Itália sai com o mesmo status de vitória dos outros? Não sai. A Itália sai com o mesmo prestígio? Não sai. Na verdade, a Itália vai sofrer consequências que são muito parecidas com as consequências dos derrotados. A Itália vai passar por uma grande crise econômica depois da guerra. E aí vem a crise de 1929 e afunda a Itália na lama também. E aí isso favoreceu com que caras como esse, Benito Mussolini, um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, ou seja, militar, dá pra ver pela roupa dele, né? Militar, fosse ganhando prestígio. Ele é um dos fundadores do Partido Fascista Italiano, um partido que defendia que o governo tinha que agir com mão firme, que o governo tinha que cobrar a dívida dos estrangeiros, que tinha que militarizar o país. A xenofobia, ou seja, o ódio aos estrangeiros, começa a crescer na Itália com as ideias do Partido Fascista Italiano. O Partido Fascista ainda defendia o nacionalismo. Como assim nacionalismo? A Itália acima de todos. O meu é o maior, o meu país é o maior. Esse era o nacionalismo exagerado italiano. E Mussolini aos poucos foi ganhando prestígio. Em 1922, ele organiza a Marcha sobre Roma. Como assim? Juntou todos os simpatizantes do Partido Fascista e falou: nós vamos andando até Roma, até a capital, porque nós vamos cobrar o rei. Como tinha um descontentamento social muito grande, a galera aderiu e foi junto com ele. O rei viu que a moral do Mussolini era grande e chamou ele para fazer parte do governo. Ele assume o cargo como primeiro-ministro. Só que aos poucos, Mussolini vai ganhando poder total na Itália. Aos poucos ele vai começando a governar como um ditador. Todos os poderes estão na mão dele. Os seguidores do Partido Fascista Italiano eram chamados camisa preta. Como assim os camisa preta? Eram caras que andavam de roupa preta, uma farda militar. Eles eram militares? Não, mas eles andavam como se fosse. E eles praticavam violência contra todos aqueles que pensavam contrário ao Partido Fascista. Você não concorda com Mussolini, não? A porrada rolava. Ou seja, eles eram violentos e perseguiam os opositores. O Mussolini, ele era um líder, digamos que carismático. Ele fazia discursos em que todo mundo escutava e falava: é isso mesmo. Imagina,
a Itália está quebrada, e aí vem o Mussolini com os discursos dele falando a Itália tem que ser gloriosa, a Itália é grande, voltar às glórias do Império Romano, gesticulava bastante. O povo adorava isso. Por isso que o Partido Fascista Italiano foi ganhando cada vez moral. E os opositores, aqueles que ousavam pensar o contrário, iam sendo cada vez mais perseguidos. Esse é um exemplo do que era fascismo ali na Europa. Mas houveram outros. Outro lugar em que o fascismo chegou e chegou com força na Europa foi na Alemanha. Você provavelmente conhece esse símbolo e você provavelmente também já viu a foto desse cara aí de bigodinho, não é? Talvez você até saiba quem é e o que cada um deles significa. Só que é hora da gente aprofundar um pouco mais e falar sobre esses símbolos e falar sobre esse cara, sobre esse gesto e tudo mais. Estamos falando do Partido Nazista Alemão. Sim, Adolf Hitler, já ouviram falar nele? Adolfinho? Pois é, o nazismo também é um tipo de fascismo. O fascismo italiano tinha algumas características, mas na Itália, na Alemanha, o fascismo vai se chamar nazismo por causa do partido nazista criado por Adolf Hitler. O que defendia? Vamos falar um pouquinho sobre Adolf Hitler. Quem era esse cara? Esse cara que muitos de vocês talvez já escutaram falar, já viram ele em filmes e tudo mais. Um dos grandes personagens da Segunda Guerra Mundial que a gente precisa conversar com cuidado sobre ele. Quem era esse cara? Hitler não era nem alemão. Hitler era da Áustria e ele lutou na Primeira Guerra Mundial, um soldado. Ou seja, ele estava lá nos campos de batalha. Hitler acreditava que a Alemanha não poderia ter se rendido. Ele achava que a Alemanha tinha que continuar lutando até o final. Vamos lembrar, lá em 1918 a Alemanha se rende. A Alemanha não foi derrotada nos campos de batalha, ela teve que assinar uma rendição, não é? Ele achava que esse foi um erro muito grande, que a Alemanha não deveria ter feito isso, deveria continuar lutando até o final. Para ele, eles achavam que iam ganhar, não é? Ok. Na Alemanha, o Hitler começa a defender algumas ideias diferentes do que estava rolando lá na época. E ideias muito parecidas com as ideias do Mussolini na Itália. Que ideias eram essas? Hitler achava que a grande culpa da Alemanha estar naquela situação eram dos inimigos externos. Como assim externos? Os inimigos de fora. Grã-Bretanha e França. São aqueles que humilharam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Humilharam como? Através do Tratado de Versalhes. Lembram do Tratado de Versalhes? Aquele que impunha várias sanções à Alemanha. Dizia que a Alemanha não poderia ter exército. Dizia que a Alemanha não poderia fabricar armas. Dizia que a Alemanha não poderia ter colônia. Dizia que a Alemanha tinha que diminuir o território. Tudo isso machucou muito o coração do povo alemão. E o Hitler também fazia parte disso. Ele dizia, olha, a culpa é que nós somos humilhados por esses caras lá de fora. Precisamos nos vingar. Precisamos mostrar que a Alemanha é maior que todos os outros. E aí essas ideias aos poucos foram ganhando prestígio. Em um dos protestos, Hitler foi preso. Na cadeia ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, traduzindo do alemão. Lá nesse livro tem todas as principais ideias do que viria a ser o Partido Nazista Alemão. Que ideias eram essas? Ideias de superioridade de um povo, a raça ariana. Vocês vão lembrar que ainda em sala de aula nós falamos que nessa época os europeus acreditavam em raças, não é? Que dividia o ser humano em raça. E aí não era exatamente branco, só branco. Era diferente. Tinha os arianos, caucasianos, eslavos. Para eles não era tudo igual, não. E os arianos é um povo que vive mais ou menos ali no centro da Europa. Onde está a Alemanha, onde está a Áustria, onde está... Para ele, para o Hitler e para o Partido Nazista, o povo ariano, a raça ariana, era superior a todas as outras. Superiores aos franceses, superiores aos ingleses, superiores aos africanos, superiores a todos. Superiores aos judeus. E vamos ver, na Alemanha nessa época existiam muitos judeus. Para o Hitler, os judeus eles eram inimigos internos. Não tinham os inimigos externos? Tinha os inimigos internos também. O povo judeu, um povo que prosperava e ganhava dinheiro mesmo com a Alemanha em crise. O Hitler olhava e dizia, não, eles não são arianos, eles são impuros, eles não merecem estar aqui. A Alemanha tem que ser para os alemães, para os arianos, para os puros de verdade. Olha como esse discurso foi soando bacana aos ouvidos do povo alemão.
Imagina o povo alemão que estava desempregado, estava passando dificuldades, sofreu com a guerra, humilhado pelo Tratado de Versalhes. Vem um cara como esse, com discursos poderosos. O povo começou a aderir a essas ideias, não é? O Partido Nazista foi ganhando prestígio, foi ganhando moral. O que mais que defendia o Partido Nazista? A ampliação do espaço vital. Como assim? Para o Hitler e para o Partido Nazista, o povo ariano precisava de um espaço maior para se desenvolver completamente. Afinal de contas, eles achavam que eram superiores a todos os outros, né? Pois é, como é que você amplia o seu espaço? Tomando do coleguinha, invadindo outros territórios. Olha as ideias dele. E essas ideias foram ganhando mais. Para o Hitler e para o Partido Nazista, a Alemanha deveria formar o terceiro Reich. Reich significa mais ou menos reino. No passado, na história, o território alemão já formou 2 reinos poderosos. Estava na hora do Hitler, o Hitler achava que estava na hora de formar o terceiro, um Reich que duraria 1000 anos, em que eles dominariam o planeta inteiro. Essas eram as ideias do Partido Nazista que começaram a ganhar força, começaram a ganhar prestígio na Alemanha. E aí, olha essas fotos. São fotos de alguns discursos do Partido Nazista em que Hitler passava fazendo essa saudação, uma saudação nazista. Perceba ali aquele símbolo vermelhinho, é uma suástica, outro símbolo nazista muito poderoso. E esse símbolo foi ganhando espaço em toda a Alemanha. Aos poucos, o Hitler vai ganhando prestígio, vai ganhando moral. Em 1933, acontece um incêndio no parlamento alemão. E aí o Hitler coloca a culpa em outro inimigo. Tinha a Grã-Bretanha e França que eram inimigos, os judeus eram os inimigos internos, e ainda tinha outro inimigo que deveria ser combatido, os comunistas. Hitler coloca a culpa do incêndio no parlamento nos comunistas. Foram os comunistas que tacaram fogo, eles querem fazer uma revolução aqui, igual fizeram na Rússia. Não vamos deixar. Isso foi desculpa, pretexto para que ele assumisse o poder. Agora Hitler governa a Alemanha como um ditador. E aí, mais ou menos como estava rolando na Itália, ele controla com poderes totais. E todo mundo que pensa contrário ao nazismo sofria consequências. Passaram a sofrer perseguições. Vocês leram o livro Diário de Anne Frank com a professora Cleonice, não foi? Fizeram trabalhos super legais, eu assisti lá, não é? Anne Frank, uma criança judia que vivia na Alemanha e foi obrigada a fugir quando Hitler assume o poder. E aí quem lê o livro sabe, ela vai para a Alemanha, não é? Ou ela vai para a Holanda, não é? Só fugindo da perseguição do Partido Nazista. É assim que um partido nazista trabalha, é assim que o fascista trabalha. Ele persegue os seus opositores. Em muitos casos, mata. E não foi só o Hitler. Muita gente acha que o Hitler era o grande malvadão da história. Não. O povo alemão aderiu a essas ideias. O povo alemão caiu nesse discurso fácil. Olha só essa foto. A multidão na Alemanha para um discurso. Está aberto esse espaço aí porque é onde ele passaria. Ele ia passar de carro fazendo aquela saudação e o povo salvando ele como se ele fosse um salvador da pátria. O fascismo acredita que vai vir um homem, um militar, forte, que vai salvar a nação. Eu pergunto, Hitler conseguiu tirar a Alemanha da crise? Conseguiu. Sabe como? Ele investiu economicamente na indústria bélica. O que é a indústria bélica? Passou a produzir armas, passou a produzir armamento. A sociedade inteira virou uma sociedade militarizada. E aí o exército alemão foi ficando cada vez mais forte. Pausa. Alemanha. Podia ter exército? Não. O Tratado de Versalhes proibia, lembra? A Alemanha poderia produzir armas? Também não. O Tratado de Versalhes proibia. O que Hitler fez? Desobedeceu o Tratado de Versalhes e falou, não estou nem aí. A Alemanha acima de tudo, a Alemanha acima de todos. Opa, já ouvi isso em algum lugar. Pois é, baseado em discursos como esse, o Partido Nazista foi ganhando força e a Alemanha foi saindo aos poucos da crise e voltando a ser a potência que era antes. E aí você tem no poder um cara que está prometendo vingança à Grã-Bretanha e França, não é? Ou seja, já temos a sementinha aí do que vai ser a próxima guerra. E aí falamos do fascismo italiano e do nazismo alemão, não é? São dois caras com ideias muito parecidas, muito próximas e, claro, eles vão se juntar. Eles vão fazer aliança. Olha essa fotinha deles aí. Benito Mussolini, chamado de Duce lá na Itália, não é? E Adolf Hitler, chamado de Führer na Alemanha. O que significa Duce? O que significa Führer? Foram cargos que inventaram para ele. É mais ou menos como chamar os dois de mito, mito. Pois é, os dois se uniram, se aliaram, best friend forever,
e isso vai gerar consequências lá na frente. Até aqui, tudo beleza? Valeu, galera. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, hein? Tchau.